Olá para todos! Como fazer a vontade de Deus se a Bíblia diz que a carne é fraca? Mateus 26:41 está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Notamos uma coisa, que essa passagem é para convertidos, para crentes convertidos. Não é para crentes que não têm comunhão com Deus, e muito menos para os ímpios, para os incrédulos. A pessoa que não serve a Deus não vai vigiar e nem orar para não cair nas tentações pecaminosas, porque já estão envolvidas nelas. Deixo claro uma coisa: essa passagem não pode ser usado como desculpa para pecar, do tipo, pequei porque a carne é fraca. Essa desculpa cai por terra quando examinamos algumas passagens da Bíblia. Em Romanos capítulo 5 e versículo 20, está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça aqui significa favor imerecido, que inclui força para orar, ler a Bíblia, força para resistir o pecado, para resistir o mundo, para resistir às tentações. A desculpa de que pequei porque a carne é fraca não será aceita por Deus, pois a Bíblia diz que Deus não deixará sermos tentados além do que podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Se baseando nessa passagem e a de Romanos 5:20, podemos entender que onde o pecado prolifera, a graça de Deus é sempre maior na vida do cristão convertido. A graça de Deus é sempre maior para dar força para ele resistir o mundo e a carne. Todo cristão convertido está sujeito a cometer deslizes devido à sua natureza pecaminosa, herdada de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, Salmos capítulo 51 e versículo 5. O pecado que os incrédulos cometem é voluntário, ou seja, é premeditado, e sem se importar se isso ou aquilo desagrada a Deus ou não. O cristão está sujeito a cometer deslizes devido às suas fraquezas, devido à sua natureza pecaminosa. Mas Deus, que não se deixa escarnecer, Ele sabe as intenções do coração da pessoa. A Bíblia cita homens de Deus do passado que cometeram erros, mas também cita as consequências que eles sofreram. A Bíblia cita a lei da semeadura. O homem colhe o que planta. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O cristão professo não pode justificar seu pecado com a desculpa de que ele simplesmente é humano. Ficou claro nos textos citados que o Espírito Santo nos dá graça suficiente para resistirmos e vencermos todas as tentações. O crente que se cede às tentações é porque está em pecado e não tem a graça de Cristo suficiente para resistir. Ou se tinha, ele simplesmente se cedeu a algo que ele deseja. Cada um é tentado por aquilo que ele cobiça, por aquilo que ele deseja. A Bíblia diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões.
Mas esse crucificar não significa que esteja imune. Ele está sujeito às tentações. Então temos que nos cuidarmos com o mal chamado pecado. Pois se pecarmos, Deus nos perdoará. 1 João capítulo 2, versículo 1. Mas quais serão as consequências? Existem consequências que conseguimos nos livrar, mas existem consequências que vão mais além. E algumas delas são irreversíveis. Podem ser irreversíveis. Vejam o caso de Davi, Sansão e Noé. Tem mais, mas podemos citar esses três. Eles erraram e Deus os perdoou. Mas as consequências que cada um deles sofreram deixaram marcas para sempre. Então é isso aí então. Obrigado e até o próximo.